E se eu te dissesse que existe algo gigantesco cercando a nossa Terra neste exato momento? Não é um buraco negro, nem uma nebulosa. É um vazio absoluto de 2 bilhões de anos-luz. Os cientistas chamam isso de buraco local. E nós estamos bem no meio dele. Essa descoberta colocou a astronomia em crise e pode tornar o espaço simplesmente impossível de ser atravessado. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério juntos. Mas antes da gente começar, você já está ligado, já está ligada, né? Ou não é? Se inscreve aqui no canal, é para dar uma força para a gente chegar aí aos 10 milhões. Qual é? Antes de falar do vazio, é preciso entender por que a distância é o maior inimigo da exploração espacial. Segura, me acompanha. A Terra fica a 380 mil quilômetros da Lua. Marte fica a uns 56 milhões de quilômetros. Júpiter, para uma sonda atual entrar em órbita, exige de 5 a 8 anos de viagem. Netuno, na rota mais rápida que já fizemos, exigiu 12 anos de jornada. E a estrela mais próxima do Sol, a Próxima Centauri, está a mais de 40 trilhões de quilômetros. A nossa sonda Voyager 1, que já saiu do Sistema Solar e está viajando super rápido, ainda assim levaria uns 70 mil anos só para chegar lá. Cobrir uma única galáxia já é um problema fora da escala humana. É a partir desse ponto que a história começa a piorar, porque, segundo as hipóteses mais recentes da cosmologia, mesmo que a humanidade resolvesse o problema da velocidade, ainda assim haveria algo enorme nos cercando. Uma região quase vazia, esticada por bilhões de anos-luz, e o nome dela é buraco local. O mais curioso é que ninguém descobriu esse vazio apenas simplesmente olhando para o céu. Tudo começou com uma briga de números. Quando os astrônomos medem a velocidade com que o universo se expande, encontram resultados diferentes dependendo do método usado. Se a gente observar as galáxias vizinhas, a velocidade bate na casa dos 73 quilômetros por segundo. Já olhando para a radiação cósmica de fundo, aquela que sobrou logo depois do Big Bang, a velocidade cai para 67. A diferença parece até pequena, mas multiplicada pela escala do cosmos, vira um abismo. Esse desencontro recebeu o nome de tensão de Hubble. Por anos, a comunidade científica jurou que isso era só um erro de medição. Acharam que era culpa de poeira cósmica borrando a imagem ou de algum telescópio desregulado. Em 2024, dados do telescópio espacial James Webb confirmaram as medições antigas feitas com estrelas cefeidas, um tipo especial de estrela que os cientistas usam como uma régua cósmica para medir distâncias. Mas a verdade é que não tinha erro nenhum. Os dados do Webb descartaram a falha de calibração com um nível de certeza de absurdos 8 sigma, ou seja, a chance de ser erro de máquina é praticamente zero. Foi aí que a cosmologia entrou em crise, porque se as duas medições estão certas, então existe algo entre elas que ninguém previa. E uma das hipóteses mais discutidas é justamente essa: o universo pode estar se expandindo na mesma velocidade em todo lugar e estaríamos dentro de uma região especial que distorce o que enxergamos. A primeira proposta consistente para esse problema apareceu em 2013. Os astrônomos ligados à Universidade do Havaí, Ryan Keenan, Amy Berger e Lennox Cowie, resolveram contar as galáxias num raio de 1 bilhão de anos-luz ao redor da Via Láctea. Mas o resultado contrariou todas as expectativas.
A densidade das galáxias na nossa vizinhança cósmica era até 50% mais baixa do que a média do universo, e não era uma flutuação pequena, era um déficit consistente em quase todas as direções observadas. Quando o artigo saiu no The Astrophysical Journal, ele propôs uma ideia que na época parecia um absurdo. A Via Láctea não estava num lugar comum. Na verdade, ela estaria mergulhada numa região anormalmente vazia. Em homenagem aos sobrenomes dos três pesquisadores, o fenômeno passou a ser chamado de vazio KBC, ou buraco local. Foram necessários mais de 10 anos de debates para que a hipótese voltasse ao centro da discussão, e foi a partir de 2024 que novas evidências começaram a inclinar a balança. Existe um detalhe importante sobre o lugar em que a Terra está. O buraco local não é a única região vazia no nosso contorno. Mais perto da Via Láctea, numa escala muito menor, existe outra estrutura conhecida como vazio local. O nome é parecido, mas são coisas diferentes. Esse vazio menor foi identificado em 87 pelo astrônomo Brent Tully, junto com Richard Fisher. A medição mais recente, feita pelo projeto Cosmic Flows 3, mapeou os movimentos de quase 18 mil galáxias e desenhou um contorno claro. A Via Láctea está exatamente na borda dessa região quase desabitada, com algo entre 150 a 300 milhões de anos-luz de extensão. O comportamento gravitacional dessa estrutura é curioso. Como vazios têm pouca matéria, eles não atraem objetos. Eles funcionam como áreas de empurrão relativo. A Via Láctea está sendo afastada do vazio local em direção a regiões mais densas, como o aglomerado de Virgem. A nossa galáxia viaja pelo espaço a uma velocidade anômala de mais de 2 milhões de quilômetros por hora. E o mais assustador é que quase 1 milhão de quilômetros por hora dessa velocidade não vem da atração de outras galáxias. Ela vem apenas do que os cientistas chamam de repulsão relativa do vazio, um efeito de empurrão brutal causado pela ausência de matéria de um lado. Isso torna o cenário ainda mais bizarro. A gente estaria no meio de uma região gigantesca, com muito menos matéria do que o normal, e ao mesmo tempo na borda de uma sub-região quase vazia em escala menor. Vazios dentro de vazios. A Via Láctea ocupa um endereço difícil de descrever, e cada nova medição reforça que esse endereço não tem nada de comum. Para você ter uma ideia do nível do absurdo, a astronomia já conhecia outros grandes desertos cósmicos espalhados pelo universo. Mas nenhum se compara à nossa situação. O mais famoso deles é o vazio de Bootes, descoberto em 1981. Ele tem cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro e apenas 60 galáxias, numa região onde se esperaria encontrar perto de 2.000. Por causa dessa raridade, ele ganhou o apelido de O Grande Nada. Outro caso relevante é o supervazio de Eridanus, identificado em 2007 a partir de uma anomalia detectada na radiação cósmica de fundo. A extensão dele é estimada entre 500 milhões e 1 bilhão de anos-luz. Mas todos esses exemplos têm uma coisa em comum: eles estão muito longe da Terra. O buraco local é diferente e é por isso que provoca tanto debate. Se a hipótese for confirmada, ele passa a ser o maior vazio já mapeado, com cerca de 2 bilhões de anos-luz de diâmetro e, ao mesmo tempo, o único conhecido em que a Terra estaria praticamente no centro. A combinação entre tamanho recorde e proximidade é o que diferencia o buraco local de qualquer outra estrutura semelhante já catalogada.
Para entender por que esse vazio é considerado extraordinário, a gente precisa colocar o tamanho dele em perspectiva. O buraco local teria cerca de 2 bilhões de anos-luz de diâmetro. Só para você ter uma ideia, a Via Láctea, com seus 100 a 120 mil anos-luz, já é uma estrutura grande pelos padrões locais. Mas se você quisesse cobrir todo esse diâmetro do buraco local, com galáxias do nosso tamanho enfileiradas lado a lado, precisaria de cerca de 16 mil galáxias. Pensa bem, toda a coleção de civilizações alienígenas e impérios que aparecem em filmes, séries e jogos de ficção científica costuma caber em uma única galáxia. O vazio em questão é 16 mil vezes maior do que esse cenário. E o segundo ponto assustador é o que tem, ou melhor, o que não tem lá dentro. Os estudos liderados por Keenan e, mais recentemente, pelo pesquisador Indranil Banik, da Universidade de Portsmouth, indicam que a região tem aproximadamente 20% menos matéria do que a média do universo. Em algumas partes mais extremas do vazio, chega a faltar quase metade de toda a matéria que deveria estar lá. A Via Láctea, dentro desse cenário, estaria a poucas centenas de milhões de anos-luz do centro, ou seja, praticamente no meio. E isso levanta uma pergunta muito, mas muito incômoda. Numa estrutura desse porte, com tantas direções possíveis, qual é a probabilidade estatística de a Terra estar localizada justamente no centro? Para os defensores da hipótese, a resposta é direta, não é coincidência. Já para os críticos, é exatamente esse ponto que ainda exige mais dados. E foi atrás desses dados que pesquisadores recentes começaram a olhar. E já que a gente está preso nesse vazio sem poder viajar, que tal trazer as estrelas para dentro do quarto? Esse projetor de galáxia em LED cria nebulosas super realistas no seu teto. Fica incrível para relaxar ou deixar o setup estiloso. Para garantir o seu, clica no card que está aparecendo aqui na tela ou no link na descrição. Em 2025, uma das pesquisas mais discutidas sobre o buraco local foi publicada por Indranil Banik, da Universidade de Portsmouth, em conjunto com o pesquisador Vasileios Kalaitzidis. Nome lindo desse rapaz. O estudo saiu na prestigiada revista da Sociedade Astronômica Real do Reino Unido e usou um método indireto, mas muito poderoso. Eles usaram algo chamado de oscilações acústicas bariônicas. O nome é complicado, eu também achei, mas a explicação é fascinante. Logo após o Big Bang, a matéria do universo era um plasma extremamente quente e denso. Uma espécie de sopa de partículas superaquecidas. Esse plasma vibrava, gerando ondas sonoras reais, pressão se propagando pela matéria primordial. Quando o universo esfriou, as ondas ficaram congeladas no padrão de distribuição da matéria. Hoje, os astrônomos conseguem ler o padrão deixado lá atrás como se fosse ecos de pressão fossilizados na estrutura do cosmos. Os pesquisadores cruzaram 2 décadas de medições desses ecos com 2 cenários: um universo homogêneo, sem vazio local, e um universo em que a Via Láctea estaria dentro do buraco local. Segundo os autores, o cenário com vazio se mostrou milhões de vezes mais provável de explicar os dados observados. O resultado foi apresentado em julho de 2026, no Encontro Nacional da Royal Astronomical Society, no Reino Unido. O estudo não prova a existência do vazio em definitivo, mas indica que, dentre os modelos avaliados, o do buraco local se ajusta melhor às evidências sonoras do universo primordial.
Para parte da comunidade científica, foi a virada que faltava. Mas por que essa ideia incomoda tanto os cientistas? Tudo esbarra num princípio antigo da cosmologia. O modelo padrão atual parte de uma regra fundamental. O universo deveria ser homogêneo e isotrópico. Traduzindo, se você olhar para regiões grandes o suficiente, o universo deveria ser praticamente igual em todas as direções. Não deveriam existir buracos descomunais e, principalmente, não deveria existir um buraco com 2 bilhões de anos-luz de diâmetro, com a Terra próxima ao centro. Estudos recentes publicados nessa mesma revista astronômica apontam que a presença do buraco local, se confirmada, contraria as previsões do modelo padrão em até 6 sigma. E se a gente juntar isso com o mistério da tensão de Hubble, bate 7 sigma. Em estatística, isso é um número tão alto que significa que a gente não está olhando para uma coincidência. Em termos práticos, são valores que indicam não uma flutuação cósmica, e sim um problema estrutural na teoria. Mas não há consenso sobre como interpretar esse resultado. Pesquisadores como Bennick e o astrônomo Pavel Kroupa argumentaram que a cosmologia padrão precisa ser revista e propõem alternativas mais radicais, incluindo ajustes na teoria da gravidade. Já outros pesquisadores afirmam que as medições do vazio podem estar superestimadas. Um outro estudo de 2025 usou métodos de medição diferentes e sugeriu que o tamanho efetivo do vazio pode ser bem menor do que a versão original, possivelmente menos de 10% do que foi proposto inicialmente. A hipótese do buraco legal, portanto, não é uma teoria fechada, é uma das maiores discordâncias abertas da cosmologia atual, e o futuro dela depende dos próximos dados que devem vir de levantamentos astronômicos de grande porte, como o telescópio Euclide, da Agência Espacial Europeia, e o Observatório Vera Rubin, no Chile. Vamos imaginar por um momento que toda a discussão científica está correta, que o vazio existe e tem mesmo cerca de 2 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que isso significa para a exploração espacial, não só amanhã, mas num futuro muito, muito distante? A primeira barreira é o limite da velocidade. A teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein no começo do século XX, mostra que nada com massa pode atingir ou ultrapassar a velocidade da luz. Esse é o teto. Mesmo que a humanidade desenvolvesse uma nave capaz de viajar exatamente à velocidade da luz, algo que a física atual considera impossível, levaria 4 anos para chegar à estrela mais próxima e cerca de 100 mil anos para cruzar a Via Láctea. Atravessar todo o buraco local na mesma velocidade exigiria aproximadamente 2 bilhões de anos. O segundo problema é o que vem depois. Mesmo que uma civilização superasse esse percurso, o que existe além do vazio não é uma fronteira clara. São apenas outras regiões de matéria parecidas com a nossa que continuam expandindo. A história não termina, ela continua se afastando. Aquelas coisas de ficção científica, como dobras espaciais e buracos de minhoca, hoje são só ideias na lousa de matemática. Ninguém nunca provou que funcionam de verdade na escala que a gente precisaria. Para todos os efeitos práticos, o tamanho do buraco local funciona como um limite estrutural. Não impede missões dentro do sistema solar, nem até as estrelas mais próximas, mas estabelece uma escala em que civilizações inteiras poderiam viver, evoluir e desaparecer sem nunca tocar o que existe do outro lado. Mesmo que o vazio seja confirmado, restam perguntas para as quais a ciência ainda não tem resposta. A primeira é a mais direta.
o que poderia ter criado uma região tão grande com tão pouca matéria. A física que a gente conhece hoje simplesmente não consegue explicar como um vazio tão absurdo se forma naturalmente. A segunda é uma questão puramente estatística, porque logo a gente está quase no centro. Num universo com aproximadamente 3,8 bilhões de anos e estruturas distribuídas em todas as direções, ocupar o meio de um vazio gigantesco não é o resultado mais provável. A terceira esbarra no próprio tempo. Se o buraco local existe e modifica a expansão local, então a idade calculada do universo pode estar levemente errada. Os 13,8 bilhões de anos atuais foram obtidos a partir de medições afetadas pela região em que estamos. Banach e outros pesquisadores afirmam que, com o vazio incluído nos cálculos, a idade real pode ser ligeiramente diferente. E a quarta pergunta é, de longe, a mais inquietante. Se essa hipótese estiver certa, parte do que a humanidade pensa sobre a posição da Terra no universo precisa ser revista, não pelo tamanho da Terra, pelo lugar dela. Por décadas, a ciência repetiu que não existe lugar especial no cosmos. O buraco local, se confirmado, sugere o contrário. O nosso endereço pode sim ser especial e atípico. Isso pode dizer muita coisa para muita gente. Não por algum motivo místico, mas por uma falha estrutural no mapa do universo. E é exatamente esse ponto que mantém o debate em aberto. O buraco local é hoje uma das maiores hipóteses em aberto da cosmologia moderna e a história do universo continua sendo reescrita. Comenta aqui embaixo. Estamos isolados do acaso ou por algum motivo que ainda não compreendemos? Se esse mistério explodiu a sua mente hoje, deixa o seu like e se inscreva aqui no Top 10. E se quiser apoiar o nosso trabalho, clica no botão Seja Membro aqui embaixo, no link da descrição. Um grande abraço para você e até a próxima.